Temos a certeza que Deus, Ele sempre conduz a história do seu povo. Não há dúvida que Deus, Ele se preocupa em manter vivo em nossa mente como Ele tem guiado o seu povo, seja através das Escrituras reveladas para nós, seja através dos profetas, seja também pela maneira como o seu povo, Ele prega a mensagem para as pessoas. A alegria hoje da gente poder revisar um pouco de como começou o movimento que hoje nós entendemos como somos adventistas do sétimo dia. Interessante que quando a gente olha para o nosso passado, a gente tem que compreender que a história do seu povo foi conduzida sob muito estudo da palavra, em cima de muito joelho no chão orando a Deus, e vendo um Deus poderoso, dando respostas incríveis para esses homens e mulheres que buscaram Deus de todo o seu coração. Buscaram a Deus de toda a sua força e de toda a sua pureza. Diz o texto de Ellen White no livro Eventos Finais, que diz assim, olha, de nada devemos temer quanto ao futuro, a menos do que nos esqueçamos de como Deus guiou-nos no passado. E dessa forma, hoje nós veremos um pouco de como isso tudo começou. Vamos começar lá com o movimento millerita, como isso inspirou homens e mulheres simples, como eu e você, a buscarem a Deus, a se derramarem nos pés do Pai através da oração, para que as Escrituras fossem reveladas. Eu quero começar lendo um texto do livro de Apocalipse, que está lá no capítulo 11, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 11. É um texto que é uma profecia, onde diz, vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como ruge o leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as palavras que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existem. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos servos profetas. A voz que ouvi vinha do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho, e ele então me falou, toma-o e devora, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. E no último versículo, no versículo 11, diz, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui nós vemos então um texto profético, no qual ele comenta que João ele escreve que foi-lhe dado uma mensagem, e aquela mensagem ela continha uma ilustração, ou mostrava ali um momento, melhor dizendo, onde tinha um anjo com um livrinho na mão. E esse mensageiro, ele pediu para que ele esquadrinhasse esse livrinho, que ele fosse e pegasse esse livrinho e ele comesse, ou seja, ele estudasse, ele devorasse, ele entendesse aquele livrinho. E que ele, ao comer, seria doce na sua boca como mel, mas que, ao estar no seu estômago, seria amargo. Nós entendemos, através dos estudos, através da leitura por profecia, que esses livros, eles eram então, esse livrinho, ele falava sobre o livro de Daniel e Apocalipse. E ao ele entender esse livro, então ele teria ali o entendimento de como seria
os últimos momentos dessa terra. Como seriam os últimos momentos da humanidade até a volta de Jesus. Ali você entende, quando você lê Apocalipse e Daniel, os momentos finais desse mundo. Ali estão os últimos traços, está a escatologia, ali estão então os momentos que chamamos dos últimos momentos de eu e você aqui nesse mundo. A palavra de Deus, em Hebreus 13:7, diz assim: lembre-se dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Ou seja, aqui a palavra de Deus ela diz que nós devemos observar como esses homens se portaram, seja eles diante de Deus, seja diante da mensagem e diante da mensagem que receberam. E eu quero mostrar para vocês então esse movimento que começou com Guilherme Miller. É o movimento millerita, especialmente nos Estados Unidos. É bem verdade que quando ele começa a pregar sobre a volta de Jesus, não era só ele. Nós tínhamos pregadores na Europa, nós tínhamos pregadores inclusive aqui na América do Sul, falando sobre a iminente volta de Jesus. Esse homem era um homem que ele, desde cedo, ele se preocupou e se interessou em estudar a palavra de Deus. Ele era ficou conhecido como pai do movimento adventista na América, e ele nasceu em Pittsfield, em Massachusetts, em 15 de fevereiro de 1872, sendo o filho mais velho de uma família de 16 filhos. E ele dedicou-se, então, dos 14 aos 21 anos, a estudar a palavra de Deus. Ele ia escondido do seu pai, levantava de madrugada, ele mantinha ali uma lareira com lascas de madeira, ele ficava se aquecendo à noite para ele poder estudar as Escrituras, e ele ficava até altas horas da noite e da madrugada. Ele se escondia do seu pai. Aos 21 anos, ele se casa, ele foi fazendeiro, juiz de paz, xerife comissionado, participou como voluntário da guerra em 1812, e ele então, na guerra ali entre britânicos e americanos, e ele então demonstra aptidão para a sua função de capitão. Aqui nós vemos uma imagem da casa onde que ele se muda mais tarde, depois da morte do seu pai, ele se muda para Putney. Novamente ele volta ali para Lawhampton, para ficar junto da sua mãe. E por cortesia ele frequentava a igreja batista local sempre que seu tio Henry Miller apresentava os sermões. Ele não gostava muito de como os diáconos liam ali os sermões, então o que ele tinha? Ele tinha a oportunidade de ele fazer então, ler os sermões na ausência do seu tio. Veja, em setembro de 1816, no meio da leitura, ele desiste de ler e senta emocionado. E ele ali sente a profunda necessidade de um Salvador e decide se confiar em Jesus Cristo. E ele depois, ele relatando o que ele sentiu naquele momento, ele diz assim, em Jesus encontrei um amigo. Por que ele cita isso? Porque ele viveu por alguns anos envolvido com a filosofia deísta. E ali, neste momento, ele se reencontra com Jesus. E ele então agora toma uma decisão, munido de uma Bíblia, a Bíblia King James, e de um comentário, o comentário Crudens, e ele então se coloca diante de Deus, através de oração, e com o poder do Espírito Santo, ele vai agora estudar a palavra de Deus. E por 2 anos, ele estuda diariamente a palavra de Deus, e de forma profunda, buscando entender quando que Jesus voltaria. E depois desse período, ele então, em 1818, depois desses 2 anos de profundo estudo, ele então chega a uma estarrecedora conclusão. Cristo voltaria mais ou menos o ano de 1843. Ele conclui então, nesse ano, com base em Daniel 8:9, que o final dos 2.300 dias proféticos de Daniel 8:14, que deve levar à purificação do santuário, seria realizado por volta do ano de 1843. Pensando, baseado ali em alguns textos, ele chega ao entendimento que esse santuário seria a terra.
que significaria a igreja cristã. E ele considerava então que a terra seria purificada na volta de Jesus. Com base no princípio, então, dia, ano, e que equivale um dia, equivale a um ano, 2.300 dias proféticos representaram um período de 2.300 anos. E esse período, então, ele diz que começa ele chega à conclusão que começa em 457 a.C., pelo decreto do rei da Pérsia, Artaxerxes I, que deu permissão ao escriba Esdras para a reconstrução de Jerusalém e seu templo. Depois você pode estudar um pouco mais, está lá em Esdras capítulo 7, versículo 12 em diante. E de acordo com os cálculos de Miller, o período de 2.300 anos termina então por volta do ano de 1843. Chegando a essa conclusão, o que Guilherme Miller faz? Estuda por mais 5 anos, começando por Gênesis 1:1, e ele vai estudando texto por texto. E ele só avançava para o próximo versículo depois de não haver dúvidas ao texto que ele estava lendo e que ele estava estudando. É interessante, né? Isso aqui fica uma lição para nós. Às vezes a gente quer compreender a Bíblia lendo ela de forma superficial, lendo ela muito pouco. O que a gente vê aqui era um homem dedicado à leitura da palavra de Deus. Um homem que buscava de forma sincera, de forma incessante, descobrir os tesouros escondidos na palavra de Deus. E a gente tem que fazer da mesma forma. E ele começa então, cada leitura que ele fazia, que ele encontrava uma dificuldade, ele criava objeções para ele mesmo. Tanto que depois ele diz, muito tempo depois, ele declarou ter encontrado mais objeções do que seus oponentes apresentaram mais tarde. Interessante, né? E então a sua convicção se torna insuportável no ano de 1831. E ele então, pressionado pela intermitente voz do seu subconsciente que dizia: vá, diga ao mundo as coisas que você descobriu. Vai, diga às pessoas que Jesus está voltando. Você descobriu coisas maravilhosas. Vá, diga ao mundo. E ele toma então uma decisão, se ajoelha, ora e diz assim: ó Deus, tu sabes que não sou pregador. Tu sabes que não posso ir. Não posso, mas se tu, meu Pai, quiseres que eu vá, farei um pacto contigo. Se tu abrires o caminho, e o que eu quero dizer é o seguinte: se tu mandar um convite para eu pregar, então eu irei. Olha só, ele diz: Senhor, eu não sou pregador. Eu tenho dificuldade, mas se alguém vir aqui me convidar, vir aqui em casa me convidar, então eu irei. Mas ele conclui dizendo assim: olha, é improvável que alguém venha atrás de um velho camponês de 50 anos para pregar sobre a segunda volta de Jesus. Enquanto ele estava orando, 30 minutos depois, essa aqui é a casa dele, né? Você viu antes a casa onde ele estava, aqui já uma foto restaurada, que a igreja adventista auxilia na manutenção, né? Ainda hoje. E ele então, 30 minutos depois da sua oração, o seu sobrinho Irving, ele tinha caminhado 25 quilômetros naquele sábado de manhã. Ele bate a porta para lhe dar essa notícia. Tio Miller, saí antes do café da manhã para dizer que nosso pastor batista em Dresden não nos poderá falar amanhã. Papai mandou me convidar e quer saber se o senhor quer pregar sobre o que o senhor está estudando na Bíblia. O senhor pode ir? Aquilo foi como que a resposta que Deus tinha para ele. Ele então, entendendo que Deus queria que ele fosse, ele se dirige até lá. Isso foi no dia 13 de agosto de 1831. No dia seguinte, no dia 14 de agosto, ele então prega seu primeiro sermão. E isso marca o início do grande despertamento do segundo advento na América. Naquela semana, apenas 2 pessoas de 13 famílias reunidas para ouvi-lo não aceitaram a mensagem que ele tinha trazido. E ele, então, começa a pregar sermões e mais sermões. E foi concedido a ele, então, uma credencial interdenominacional assinada por 17 clérigos de várias denominações. Aí está a citação, onde você pode procurar. E há indícios que havia entre ministros ordenados leigos um total de 1.500 a 2.000 pregadores empenhados nessa campanha de advertência da iminente volta de Jesus. Entre pastores e leigos, saíram a pregar essa mensagem poderosa. Aqui você pode ver, então, um acampamento milerita, como eles se reuniam. E aqui tem uma ilustração, né, das campais, da pregação do advento, no ano de
1842. Logo em seguida, as primeiras semanas, acredita-se que cerca de 100 mil pessoas passaram a crer na eminente volta de Jesus. E que acredita-se que por volta de 1 milhão de pessoas acreditaram, ou receberam, melhor dizendo, a mensagem da volta de Jesus, ou a mensagem que Guilherme Miller estava pregando, que Jesus voltaria em 1843. Agora, aqui tem outra ilustração, né, das reuniões campais entre 1842 e 44, em torno de 130 reuniões dessas, né, dessas pregações de campais, sendo que ele alcançou só nessas pregações de campais e tendas cerca de 500 mil pessoas. Aqui ele, mais uma vez pregando, estima-se que entre 34 e 44, ele falou cerca de 6 mil vezes, cerca de 6 mil sermões ele pregou durante esses 10 anos, com auditórios que iam até 10 mil pessoas. Agora, o mais impressionante, eles então, logo no início, viram que isso era uma mensagem que atraía muitas pessoas. Eles então mandam confeccionar, compram, né, a maior tenda que até então os Estados Unidos tinha visto. Só o mastro principal tinha em torno de 20 metros de altura e ela tinha 40 metros de largura. Cabiam sentadas 4 mil pessoas e depois ela foi ampliada para 6 mil pessoas. E era comum que isso chegava a ter em torno da tenda, ainda fora da tenda ali, do abrigo da tenda, outras 4, 5, 3 mil pessoas assistindo. Era comum ter em torno de 10 mil pessoas assistindo, eles pregando e fazendo as palestras sobre a volta de Jesus. Na época foram distribuídos 1 milhão de folhetos só no ano de 1843. E de 1839 a 1844 saíram mais de 8 milhões de peças de literatura millerita. Levando em conta que a população norte-americana era de 17 milhões de habitantes. Nem todos levavam a sério. Mas você imagina ter mais ou menos, né, uma média, para cada 2 americanos, um já tinha recebido a mensagem millerita através de publicações e literaturas que falavam sobre as suas descobertas e a sua pregação. Como eu disse, nem todos aceitaram e alguns ridicularizavam ele. Outros perseguiam, eles eram motivo de chacota em muitos lugares. E aqui algumas charges da época, né? Você pode ver lá no canto superior direito a tenda de Guilherme Miller sendo levada para o céu, enquanto o diabo segura Guilherme Miller e aqui ele diz assim, ó, esse não vai, esse vai ficar. No canto inferior esquerdo aqui você vê eles dentro de um baú com comidas e todo suprimento que eles precisassem, caso viesse o fim do mundo, como eles pregavam, né? O mundo vai terminar muito em breve, Jesus vai voltar. Então eles ridicularizavam, dizendo assim, olha como eles estão se preparando. Aqui no canto inferior direito, você vê uma besta, né? Onde ela diz assim, olha, está perseguindo então aí o sumo sacerdote, o millerismo mascarado, as suas máscaras, né? Então, ou seja, era uma maneira de eles ridicularizarem, tirarem o ânimo, o diabo querendo tirar o ânimo deles, mas eles prosseguiam em frente, porque a esperança deles era muito maior do que qualquer obstáculo, qualquer barreira que eles pudessem enfrentar. Um desses homens que ficou fortemente impressionado ao receber uma das literaturas que falavam sobre a volta de Jesus, de Guilherme Miller, foi esse homem, Carlos Fitch, que viveu de 1808 a 1844. No início de 1838, ele recebe então essa literatura e ele então aceita essa mensagem. Ele é um dos autores aí do diagrama profético de 1843, pintou em tecido e foi apresentado, então, na Assembleia Geral de Boston, em maio de 1842, da qual José Bates era o presidente. Ele teve o auxílio ali de Apollos Haley. Então aqui você pode ver todas as datas que começam ali, a estátua da Babilônia, você vê as datas importantes ali, você vê os impérios representados por alguns animais, você vê Cristo no centro, os animais com os seus 7 cabeças, com os chifres, você vê aqui também todo o diagrama profético,
né, e as suas interpretações incríveis, né, que nós usamos boa parte delas hoje em dia nas nossas pregações também, nosso entendimento. Batizou em apenas uma semana 127 pessoas e ele faleceu no dia 14 de outubro de 1844, quando ele batizou 3 grupos sucessivos em um dia de muito frio. Então ele tem ali tuberculose e ele vem falecer. Reparem a data, ele morre então 10 dias antes, 8 dias antes, melhor dizendo, da data que estava demarcada, que era 22 de outubro de 1844. É verdade que eles revisaram essa data, primeiro ficou para abril, depois para agosto, e eles então agora, a partir de um estudo do calendário judaico, eles chegam à conclusão de que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Agora, o mais interessante, mesmo ele não tendo passado por esse momento dessa data que eles tinham marcado, mesmo ele tendo a verdade restaurada de forma parcial em sua vida, Ellen White ela diz no livro Primeiros Escritos, na página 17, que ela viu embaixo da árvore da vida o irmão Fitch. Então ele estará na manhã gloriosa ao ver Jesus. Agora imagine a surpresa desse homem que tanto pregou que Jesus voltaria naquele período, em 1844, ele saber que teve muitos desdobramentos depois e Deus talvez tenha poupado a vida do irmão Fitch. Agora o mais interessante é a história que se conta da esposa dele com seus 2 filhos, aonde que os filhos, ao verem o corpo do seu pai ali desfalecido, eles perguntam à sua mamãe: mãe, nós veremos novamente o papai? E ela disse assim: sim, queridos. Responde corajosamente senhora Fitch: em poucos dias, quando Jesus voltar, ele despertará papai e seus irmãos adormecidos também, e então seremos uma família completa e feliz outra vez para sempre. Os dias transcorreram, cheios de expectativa, e na noite de segunda-feira, no dia 21 de outubro, as crianças novamente voltam a perguntar: mamãe, nós vamos encontrar o papai novamente? E ela diz: sim, queridos. Diz ela, olhando esperançosamente para o céu. Mas no dia 22 de outubro, terminado, Jesus não voltou. Na varanda de sua casa, a senhora Fitch, então, ainda lá olha para o céu, a lua iluminada e os olhos cheios de água, cheios de lágrimas. E ela, então, quase que não percebe uma pequena mão tocar na sua e dizer assim: mamãe, por que papai não veio? Esse foi o grande desapontamento, esse é só um dos grandes desapontamentos. Pessoas venderam tudo, fábricas foram fechadas. As pessoas esperavam ansiosamente pela volta de Jesus naquele dia. As pessoas, muitas delas já tinham vendido tudo, tinham doado seus bens. Fábricas fecharam, os funcionários voltaram para casa. Naquele dia não houve trabalho, porque para que trabalhar mais? Jesus estava voltando. Agora, aqui é o que chamamos da Pedra da Ascensão. Ela fica no fundo da propriedade, a então propriedade de Guilherme Miller. A Pedra da Assunção, ela ficou conhecida dessa forma porque ali 50 pessoas, amigos íntimos, familiares de Guilherme Miller, se reuniram na grande expectativa da volta de Jesus. Jesus não voltou, muitos acabaram se desviando do caminho, outros criaram outras teorias, outros ainda criaram novas datas para a volta de Jesus, mas um grupo de pessoas continuou firme, pregando a mensagem. Guilherme Miller, então, constrói uma pequena igreja perto da Pedra da Ascensão, nos fundos da sua propriedade, e aonde ele continua sonhando e pregando sobre a volta de Jesus. Ele tem a certeza de que ele não errou a data. Ele acertou a data, mas errou o evento. Logo depois, no mesmo dia, no dia seguinte, então, a gente vê Renan Edson, aonde ele tem uma visão, ou ele tem uma grande percepção, aonde ele olha para o céu, o que a gente chama a visão do milharal, né? Ele está lá e ele vê que Jesus não voltaria a purificar a terra, mas que Jesus, ele estava então passando do lugar santo para o lugar santíssimo lá no céu. E ele volta e ele diz assim: olha, acertamos a data, erramos foi o evento. A purificação, ela foi do santuário celestial, não a terra.
Esse aqui é o túmulo de Guilherme Miller, e lá está escrito o texto de Abacuque 2,3, onde diz: a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Ellen White, ela diz no livro Grande Conflito, página 401, de todos os grandes movimentos religiosos, desde os dias dos apóstolos, nenhum foi mais livre de imperfeições humanas e dos enganos de Satanás do que o de outono de 1844. Agora, interessante que quando nós voltamos para a palavra de Deus, no último versículo do capítulo 10 de Apocalipse, nós vemos ali então, aonde diz o texto, então, logo depois, no versículo 10, ali onde diz: tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, na minha boca era doce como mel, quando comi, porém, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Quando eles descobriram a data, eles ficaram felizes, porque eles diziam: agora Jesus vai voltar. E isso foi doce como mel. Mas depois veio a grande decepção, Jesus não voltou. Aliás, Jesus nunca marcou data para voltar. Jesus, ele disse que ele não tinha data para voltar. Que ele viria como um ladrão, que era para nós estarmos preparados sempre, porque a gente não sabe quando o ladrão vem. Então nós devemos vigiar a nossa casa. Ou seja, Jesus nunca marcou a data. Ele disse que a data ninguém sabe senão o Pai. E nesse texto nós vemos eles aqui então a grande decepção. Mas ele diz que é necessário ainda que profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Deus não deixaria o seu povo perdido, sem um guia, sem uma orientação. Aí, quando a gente lê o texto da Bíblia, a gente vê que esse movimento continua depois, o povo continua estudando, em torno de 50 pessoas fervorosas continuam a descobrir mais e mais verdades. Eles continuam a estudar a Bíblia. E então, como diz a palavra de Deus, que o espírito de profecia acompanharia a sua igreja. E ele levanta uma jovem de 17 anos, apenas 2 meses depois, na manhã de dezembro de 1844, Ellen e mais 4 senhoras estavam reunidas em oração na casa da senhora Hines, em South Portland, em Maine. E foi onde ela tem a visão, então, como diz aqui, a primeira visão dela, no qual ela testemunhou a caminhada do povo do advento para a cidade de Deus. Ali, a mensagem dizia: se o povo se manter com os olhos fixados em Jesus, ele vai guiar o seu povo até o final. E eles entenderam que Deus levanta então uma profeta. Era necessário que continuasses a profetizar para muitos povos, línguas, reis, para muitas nações. Veja, essa igreja ela não nasceu de alguém que quis abrir uma igreja. Não nasceu de alguém que quisesse ter uma igreja para eles chamar de sua. Pelo contrário, cada momento da igreja, que seria a igreja que restauraria as verdades no final dos tempos, ela nasceu dessa profecia. Ellen White, então, passa agora a ser a profeta que traria toda a restauração das colunas que Deus queria sobre saúde, educação, ampliando a visão sobre a volta de Jesus, fortalecendo o povo no final dos tempos. Veja, às vezes a gente diz assim: vocês são o povo que guarda o sábado, não trabalha no sábado, não come carne de porco, e que é a igreja de Ellen White. Veja, Ellen White vem bem depois. Deus antes usou homens comuns, pessoas simples, como eu e você, que se dedicaram, que estudaram a palavra de Deus, que buscaram de coração sincero. Ellen White depois, Deus vem para confirmar que o que eles estavam fazendo era certo. Ou seja, Deus não deu as profecias e depois o povo foi estudar, foi o contrário. Deus primeiro faz com que o povo estude a palavra de Deus e então a profeta vem confirmando aquilo que eles estavam estudando, que eles estavam no caminho certo, que eram para manter-se focados e motivados. Queridos, a mensagem não mudou de lá para cá. A volta de Jesus continua sendo iminente. O dia e a hora nós não sabemos. Mas sabemos que devemos estar preparados a qualquer momento, porque Jesus pode voltar para nós a qualquer instante.
Deus continua ainda válidas as advertências que ele deu para Ellen White, que morreu lá no ano de 1915. Essas mensagens, elas são atuais. A mensagem da volta de Jesus, ela deve ser a mensagem que eu e você devemos continuar a pregar. Jesus está breve a aparecer nas nuvens celestes. Como está o seu preparo? Como você tem se dedicado a estudar a palavra de Deus para saber os tempos, para saber o momento em que estamos vivendo da humanidade? Queridos, eu faço um apelo a você nesse dia. Estude a palavra de Deus. Se dedique a entender o que Deus quer para você na pregação do Evangelho, mas também como Deus quer que você se prepare e fale da volta de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guie e que quando Jesus voltar, possamos todos nós estar preparados para viver a eternidade ao lado de Jesus.